já começa. Então, vamos lá, vamos começar o nosso segundo dia de workshop Destrave Soberana, certo? Vai destravar aí de verdade a soberana que existe dentro de você, certo? Então, vamos lá? Nosso lema, para quem estava aqui ontem, já sabe qual é o nosso lema, né? Muitos querem ser referência, mas poucos têm coragem de decidir. Porque fazer sucesso, ser referência, se tornar autoridade no assunto, é uma decisão. Você decide fazer isso, você decide se empenhar a isso e você decide mudar a sua realidade. Então, aqui é o momento que você está dizendo para você mesma, hoje eu decido fazer a minha transformação profissional. Por isso que hoje, no domingo, você está aqui comigo, né? Então, vamos que vamos. Aqui é uma frase para vocês. Muitos começam a ler e param. Começam a dieta hoje e jacam amanhã. Juntam dinheiro no primeiro mês, mas no segundo gasta tudo. Infelizmente, essas pessoas não entendem que o que lapida o hábito é a disciplina de fazer todos os dias a mesma coisa. E isso aqui é exatamente direcionado para o Instagram, tá? O que vai te dar resultado, o que vai te fazer se sentir confortável, ter o hábito de fazer aquilo ali, fazer de uma forma leve, de uma forma tranquila, virar a chave para deixar de ser obrigação, é a disciplina de você fazer todos os dias. E aqui a gente fala uma coisa, frequência é diferente de constância, tá? Então o ideal é que você seja constante, você tenha ali o seu ritmo. Não significa que você tem que postar 24 horas do dia, todos os dias, 100 stories por dia, tá? Então isso aí são coisas diferentes, certo? Então aqui a gente já vai entrar num tópico importante. Aqui a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem pessoas que são proativas e a gente tem pessoas que são reativas. Qual que é a diferença de um perfil para o outro? Todo mundo tem um pouco de proatividade, todo mundo tem um pouco de reatividade. Ser proativo é se colocar à disposição para fazer o que precisa ser feito. Então, você tem consciência do que precisa ser feito, você é proativo e vai lá buscar fazer aquilo ali que você precisa. Ser reativo é você esperar que as coisas aconteçam, certo? E a gente, em determinadas situações, é um pouco de proativo e um pouco de reativo. Isso vai depender de cada situação em que você se encontra, tá? Mas, na nossa vida, de maneira geral, a gente precisa ser muito mais proativo. Porque quem é proativo está sempre na frente, se antecipa a todos os problemas possíveis e tem o foco ali direcionado na solução dos problemas. A pessoa que é reativa, ela simplesmente espera acontecer, não se responsabiliza por nada, ainda culpa os outros. Ah, foi o universo, foi o Mercúrio retrógrado, quase que não sai. Então, fica culpando outras coisas e não se responsabiliza por ter sido responsável de não ter feito, certo? Então, aqui a gente tem essas duas diferenças. Em algumas situações é normal que a gente seja reativo, a gente não tem como ser proativo o tempo todo, mas isso aí é uma coisa que você vai tentando colocar ao máximo dentro da sua vida para que você seja mais proativo, para que você esteja mais à frente dos problemas, foque nas soluções, do que você simplesmente esperar as coisas acontecerem, certo? E aí aqui agora a gente vem para uma diferença entre, para vocês entenderem na postura da pessoa, na postura profissional, como é que isso aí vai impactar, tá? Essa história aqui eu conheci através de um professor da minha pós-graduação. O professor da pós-graduação, ele era diretor de uma escola, tá? E aí ele contratou um professor. Ele contratou esse professor, o professor começou a dar aula, todo mundo estava gostando muito desse professor. Aí, de repente, dentro de 30 dias, o professor começou a chegar muito atrasado, o professor começou a brigar com os alunos, discutir com os alunos na sala,
E aí ele teve uma mudança de postura, assim, dentro de questão de 4 meses. O diretor do colégio chamou ele várias vezes para conversar, e ele sempre se justificando. E até que chegou o final do ano, e aí no final do ano a junta do colégio decidiu demitir aquele professor. E aí o diretor do colégio falou, não, peraí, antes da gente tomar uma decisão assim tão drástica, eu vou conversar com ele. Eu quero conversar com ele para entender, para ver o que está acontecendo, ver qual é o lado dele. E aí a gente avalia se a gente vai fazer essa demissão ou não, certo? Aí o diretor foi e chamou esse professor para conversar. Quando chamou esse professor para conversar, o professor falou que tinha arranjado uma namorada, que a namorada desequilibrava muito ele, que eles brigavam demais e que ele chegava atrasado, porque ele geralmente não dormia bem, porque as brigas geralmente eram de noite, e que dentro de X tempo eles já estavam morando juntos, e dentro de um período de 15 dias ele se atrasou muito, porque a mãe dele acabou falecendo, mas mesmo assim ele continuou se atrasando nos outros dias, mesmo após esse episódio, e que ele estava muito estourado porque ele estava vivendo muito estressado, então ele estava discutindo com os alunos. Então, você observa aí que esse professor era uma pessoa 100% reativa, ele não tinha proatividade em nenhuma das frases dele. E aí, o diretor do colégio decidiu demitir ele. Por quê? Porque ele responsabilizou a namorada, ele responsabilizou o fato da mãe ter morrido, ele responsabilizou ele estar muito estressado, não estar conseguindo gerir toda aquela situação. E em momento nenhum, esse professor chegou para o diretor e disse, não, eu estou ciente de que aconteceram esses fatos, eu não sou assim, eu pretendo melhorar e vou tomar a rédea da situação aqui para poder conseguir cumprir as normas, cumprir tudo direitinho. Então, aí você vê, né? Se ele, na fala dele, em algum momento, ele tivesse se responsabilizado, por quê? A gente entende que existem brigas de casal, mas nas brigas de casal, o que é que acontece? O trabalho não tem nada a ver com isso, é um problema pessoal, né? E aí, se ele tivesse dito, não, foi eu que errei, eu me atrasei, eu tenho um motivo, mas a responsabilidade de ter se atrasado foi minha. Eu briguei com a aluna porque eu estava estressado, mas a responsabilidade de ter brigado com a aluna foi minha. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente culpou um fato que ele realmente aí nessa situação não tinha o que fazer, né? Que foi o fato da mãe. Ele culpou a namorada, ele culpou o estresse dele e ainda culpou uma aluna, dizendo que a aluna era muito esquentada e por isso que eles brigaram lá. Então, quer dizer, ele não se responsabilizou por nada. Era uma pessoa 100% reativa. Então, a probabilidade de uma pessoa 100% reativa sair desse patamar é muito difícil. A pessoa tem que querer sair daí, certo? Então, aí, vocês entenderam aí essa questão da proatividade e da reatividade? Manda para mim aí no chat se ficou alguma dúvida. E se vocês entenderam o que é que a gente precisa fazer, qual é a atitude que a gente precisa ter para ter um posicionamento adequado, para se posicionar como autoridade e referência no tratamento de estrias? Responde para mim no chat se todo mundo entendeu. Entendido, né? Então, simbora. Então, vamos evoluir. E agora a gente vai entrar aqui numa palavra que algumas pessoas até têm ranço. Vocês sabem o que é persona? Vocês já ouviram falar sobre persona? Alguém tem raiva da persona? Porque algumas pessoas têm raiva da persona, né? Mas tem raiva da persona porque não entende muito bem o que é e porque não entende muito bem o que fazer nem como se direcionar, né? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a persona, certo? Persona nada mais é do que uma pessoa. É uma pessoa que é um cliente em potencial, certo? Essa persona é a pessoa para quem você quer como cliente. Qual é o seu cliente que você queria que estivesse no seu consultório de atendimento todos os dias, certo? Então, a persona, ela vai direcionar a comunicação do seu perfil. Seu perfil vai ser direcionado para essa persona, tá? Lembra que a gente falou ontem aqui que quem fala com todo mundo não é ouvido por ninguém? Não é ouvido por ninguém.
Porque você não está sendo direcionado. Então, você não está direcionando o seu centro de atenção para a necessidade da pessoa. Então, existem aqui alguns erros que são comuns, né? Alguns erros comuns de comunicar errado foi ótimo, né? Erros comuns de comunicação. Então, quando a gente comunica de maneira errada. Quando você comunica, faz uma comunicação errada no teu perfil, você vai atrair pessoas desqualificadas, certo? Então, as pessoas que vão ali entrar ali, elas só estão ali porque elas querem única e exclusivamente desconto, né? Ela não quer fechar o tratamento com o valor que você cobra, nem te valorizar como profissional. Nenhum dos seus anúncios vão dar retorno, porque como é que você vai colocar o filtro do seu anúncio se você não sabe quem é que você quer atrair? Então, isso aqui acontece com muita gente que faz o patrocinado sem ter organizado isso. Quem é a persona, quem é seu cliente ideal, sem conseguir ter essas métricas organizadas para ter clareza na hora de direcionar os anúncios. Então, os anúncios, eles são uma ferramenta muito poderosa. Porém, eles precisam ser utilizados da maneira correta. Porque senão você só joga dinheiro fora. Porque você só atrai um monte de gente perguntando quanto é e ninguém fecha nada. Certo? Então, aqui, o anúncio, ele precisa ser muito detalhado e ele vai ser específico, direcionado para a sua persona. E quem comunica errado não vende. Então, não vende porque o conteúdo não está atrativo, não está direcionado, não está específico, não está mexendo onde tem que mexer, certo? Quando você não tem persona, você posta e os seus posts, eles não vão para frente, eles não engajam. As pessoas não comentam, as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham e elas não te procuram. Não curtir, não comentar e não compartilhar não tem, assim, até tanto problema. Tem problema porque vai dificultar e vai piorar o seu engajamento. Mas o que vale no final das contas é cliente fechando, né? Não é quantidade de seguidor, não é quantidade de curtida, não é quantidade de comentário, nem de salvamento. O que vale realmente no final do mês é paciente que veio interessado no seu trabalho e que fechou tratamento, atendimento com você. Certo? Então, quando você não sabe quem é a sua persona, você não tem criatividade. Fica sem saber o que postar. Meu Deus, bota a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou postar? Que eu estou sem ideias. E não tem nenhum tipo de retorno, não tem nenhum tipo de feedback, as pessoas não te dizem nada. É como se você estivesse falando absolutamente sozinho. Quem aí já passou por isso ou está passando por isso? Me responde aí no chat. De sentir assim que está falando completamente sozinho. Magna, Josi. Exatamente isso, porque vocês ainda não têm essa persona definida, certo? Zezé também. Então, vocês ainda não têm essa persona definida, a gente vai definir essa persona hoje, certo? Quando acontece isso, quando você não tem essa persona definida, você fica desmotivada, você fica frustrada, triste, você sente que está falando sozinho o tempo todo. E por muitas vezes, eu já tive aí vários relatos de que vocês desistem de postar, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que postar, e o que eu posto não está engajando, não está dando certo, não estou tendo retorno, fiz anúncio, perdi dinheiro, e agora eu desisti de postar, larguei, abri mão e vou aqui na fé agora, vou fazer o marketing da esperança. Esperar para ver se dá. Então, isso aí é realmente o que acontece, e era o que acontecia comigo. Lá no começo acontecia muito isso comigo. Entendam aqui agora que vou dar só um review aqui agora do que a gente falou ontem. A gente falou ontem sobre nicho, tá? Vocês podem ter mais de um nicho, o ideal é não passar de 2, certo? Que é a sua especialidade. Então, você pode ser especialista em 2 coisas, executar 2 atividades. Recomendo que essas atividades sejam as que tenham ticket mais alto, valor de tratamento mais alto no seu espaço, na sua clínica, porque é o que vai ajudar financeiramente sua clínica a ir girando dinheiro, certo? E aqui eu direcionei um nicho para estrias,
certo? Que é o direcionamento do meu nicho, tá? Então, o direcionamento do meu nicho é exatamente esse aqui. A gente trabalha com estética, né? É uma área de estética corporal. A gente escolheu fazer o tratamento de estrias e a gente escolheu trabalhar com um método específico de estrias que já está validado. Então, observe como essa definição aqui de nicho, ela tá específica, não tá? Ela tá restrita, não tá? Responde para mim aí se você fez assim ou se faltou alguma coisa aí quando você fez a sua em casa. Responde para mim no chat ou se vocês quiserem ligar o microfone. Vocês fizeram assim? Eita, tá todo mundo mudo hoje. Hoje tá todo mundo. Hoje tá todo mundo mudo. É porque é domingo, é? É porque é domingo, tá barana. Então, vamos evoluindo aqui, que ninguém hoje tá querendo conversar muito, né? Magna sim, Agatha sim. Joia. Então, aqui a gente tem, né, dois tipos de cliente. A sua persona, ela pode atrair dois tipos de clientes diferentes. Um cliente desqualificado, que ele não vai valorizar o seu trabalho, ele vai sugar a sua energia e ele está buscando apenas o preço. É aquele tipo de cliente que a gente tem que demitir, né, da empresa. Então, demite esse cliente desqualificado da empresa. A partir de agora, a gente só tem que atrair clientes, personas qualificadas. E essas pessoas qualificadas, elas vão sentir segurança em você, vão valorizar o seu trabalho, vão valorizar o que você está dizendo, a maneira como você explica, a orientação que você passa, vai valorizar os cuidados pós-procedimento que você diz, certo? É a Maresia do domingo. Eu acho que é a Maresia do domingo hoje. Então, através da nossa persona, eu tenho muito procurando preço, é bem difícil. É aí a questão do alinhamento da persona, viu, Agatha? Você está atraindo pessoas que estão procurando preço. Então, o que você precisa fazer é transmitir mais valor, tá? E aí é uma coisa que a gente vai juntando todas essas aulas aí, vai juntando várias coisas para conseguir fazer essa transição aí de uma para outra, certo? Então, aqui a gente entende que com a persona não definida, mal definida, você vai atrair clientes desqualificados e com a persona bem definida, você vai atrair clientes qualificados, certo? Dúvidas até aqui? Responde aí para mim no chat se tem alguma dúvida. Não, né? Posso seguir? Então vamos seguindo. Não. E aqui a gente tem duas maneiras de descobrir essa persona, certo? Gente, persona é o seu cliente ideal, tá? Mas não é porque é o seu cliente ideal que é uma pessoa imaginária. Não é uma pessoa imaginária que você criou na sua cabeça. Você vai ter que pesquisar. E essa pesquisa aí, ela vai ter que ser baseada nas pessoas que já tem no seu Instagram, nas pessoas que você atende. Então, a gente vai fazer essa pesquisa de duas maneiras, certo? É porque comecei cobrando barato para atrair bastante gente e agora acaba que são as mesmas as minhas indicações. Quero mudar isso urgentemente. Entendi, Agatha. Entendi. Aí, o que você pode fazer é realmente ir alinhando a comunicação aos poucos, porque até com a comunicação ir sendo alinhada aí aos poucos, essa demanda de preço ela vai acabar diminuindo, certo? Isso aí realmente é questão de tempo. Quando as pessoas começam a ver o alinhamento que está tendo, o direcionamento que está tendo no seu perfil, aí elas começam a diminuir essa frequência aí na procura pelo preço, porque elas ficam até com vergonha depois quando você se posiciona direitinho como autoridade, aí as pessoas ficam até com vergonha. Então vamos lá? Então a persona não pode ser baseada em adivinhação ou imaginação, certo? Sempre vai ter que ser através de uma coleta de dados. Essa persona ela pode ser classificada em dois tipos de persona, a persona ativa e a persona passiva, tá? Vamos descobrir aqui agora qual é cada uma dessas.
A persona ativa é aquela persona que você vai descobrir perguntando, certo? Você vai fazer enquetes nos seus stories, você vai perguntar no WhatsApp para as suas clientes, para as suas clientes em potencial. Outra coisa que muito importante, uma dica muito importante, anota isso aí, é que se você fizer essas perguntas antes de você agendar, isso aqui já te dá um gancho de venda muito bom, porque você já sabe qual é o problema dessa pessoa. Sumiu a minha imagem aí para mais alguém? Não, tá aparecendo a imagem direitinho? Nas opções que tem, apareceu agora. Nas opções, tá normal. Pronto, então vou seguir. Voltou, então vou seguir. Então, a persona ativa, ela é direcionada, certo? Ela vai ser direcionada através dessas perguntas no WhatsApp e você, inclusive, pode fazer essa pergunta, isso é um gancho de venda, fazer essa pergunta antes de agendar a avaliação dessa pessoa, tá? Você vai fazer também perguntas no direct para as pessoas que já te mandaram mensagens, tá? Através dos posts, então você faz um post em específico, lá na sua legenda, você finaliza ele com uma pergunta para quem realmente se interessou ali no seu conteúdo vai ler e vai te responder nos comentários, certo? Perguntas no momento dos atendimentos presenciais, então naquele horário de atendimento presencial também da sua avaliação, você pode explorar bastante isso, inclusive até para os pacientes que já estão em atendimentos com você pode explorar essas perguntas, tá? E perguntas com clientes em tratamento, que foi o que eu falei agora, que é durante o atendimento, você vai conversando, essa conversa ela vai fluindo, mas eu vou te orientar aqui algumas perguntas específicas para você entender a persona que você tem aí, ou que é a sua persona de cliente ideal, certo? E a persona passiva, que é o segundo mecanismo que a gente tem de identificar essa persona, de formar essa persona, é através da análise. São os stories que você posta com determinadas informações que tem mais reação ou mais curtidas, sendo que você não pediu para curtir ou você não pediu para reagir, certo? Mensagens no WhatsApp. Então, a cliente, às vezes, você nem precisa perguntar. Ela já manda mensagem assim. Oi, Lu, tudo bom? Olha, eu estou interessada no tratamento de estrias, porque eu tive uma filha há 4 meses e aí apareceu muitas estrias. Então, aqui já é um tipo de persona que você não precisa perguntar qual é o problema dela. Ela já está te dizendo qual é o problema e o que foi que causou esse problema nela. Entende? Que aqui é uma análise que você vai fazer do que você já tem aí de histórico das suas pacientes, certo? Mensagens, então, através do WhatsApp, você dá uma recapitulada lá e vai olhando. Mensagens do direct, sendo que você não perguntou. Às vezes você faz uma postagem, a própria pessoa lá se sente na necessidade de te mandar uma mensagem comentando sobre aquele assunto ali que você falou, porque ela sentiu, porque doeu nela, tá? Comentários dos posts, em que as pessoas às vezes fazem alguns desabafos através dos comentários, tá? Comentários que os próprios clientes fazem durante o atendimento presencial. Aqui já é uma maneira muito boa, tá? Converse, sempre converse, não fique em silêncio, não. Porque a conversa com a sua paciente, ela, além de acalmar, de tranquilizar a sua cliente durante o procedimento, ela é muito rica de informação. Se você for puxando essas perguntas-chave, ela é muito rica para te dar direcionamento, para te dar argumento, principalmente argumento para negociação, certo? Dúvidas até aqui da persona ativa e da persona passiva? Então, vou seguir, viu? E aqui a gente pode ter dois tipos de maneira de captação aí dessas informações, né? Se você é uma persona transformada, o que é uma persona transformada? Você é o que seria o seu cliente ideal, porque você tem exatamente o problema que você resolve, só que você está passando por isso, está melhorando isso. Ou seja,
Você é uma pessoa que tem estrias e você sabe o que as estrias te causam, quais os desconfortos, o que te afeta, quais os medos. Então, você tem noção do que é isso, que aí, no caso, você é a persona transformada se você estiver fazendo o tratamento e observando e notando sua melhora. Se você não tem estrias, você vai ter essa persona que vai ser coletada através de um estudo, que é o que eu falei lá, da persona ativa e da persona passiva, onde você vai perguntar ou vai analisar as mensagens que você já recebeu, tá? E aqui tem duas palavras-chave, tá? Essas duas palavras-chave são excelentes para vocês usarem com as pacientes de vocês, tanto no WhatsApp quanto nos atendimentos presenciais, tá? Se você é uma pessoa, uma persona transformada, porque você tem o mesmo problema, entende tem o mesmo sentimento que a tua cliente, a frase que você pode utilizar é: eu já passei por isso, eu sei como é isso. Lá atrás eu também era assim, eu também tive esse sentimento, isso também me afetava. São frases que você pode utilizar se você for a persona transformada, certo? Se você não é a persona transformada, você não tem estrias ainda, né? Porque é uma probabilidade muito grande que ainda durante a vida adquira. Se você não tem estrias, aí você vai trabalhar com a persona coletada através de um estudo, tá? E aí você vai usar palavras como frases como, né? Eu sei como você se sente, eu entendo a sua situação, eu entendo o seu sentimento. Entende aí quais são as palavras-chave que vão fazer a sua cliente se vincular a você aí nesse momento? Porque essas palavras-chave, elas estarão gerando empatia. Então, a sua cliente, ela vai perceber isso, certo? Então, vai estar gerando empatia. E a empatia é um laço muito forte para você conseguir converter essas pacientes essas clientes, né, que é clientes em potencial, em pacientes de tratamento, certo? Então, aí, através da empatia, você consegue fazer isso muito bem, tá? Então, aqui a gente entra agora no que é de fato. Eu quero que vocês peguem aí, agora é a hora da hashtag caderninho, né? Eu vou ter que sair, não vou ter como ficar, se ficar salvo, vou assistir, vou tentar voltar mais tarde. Sucesso. Certo, Ana? Melhoras para sua filha. Agora é a hora que vocês pegam aí o caderninho de verdade, tá? E é a hora que vocês vão precisar fazer, vocês vão precisar anotar, tá bom? Tem alguns dados que a gente vai precisar coletar para saber sobre essa persona. Lembrando novamente que não são dados imaginários, é uma análise que você vai fazer das suas clientes, das pessoas que se interessaram pelo seu tratamento, mas ainda não fecharam com você, da quantidade de seguidores que você tem, porque o Instagram lá mostra através de uma parte chamada Analytics. Lá no Analytics ele mostra a região das pessoas, ele mostra idade, frequência, então ele mostra bastante coisa. Então você também pode utilizar o próprio Instagram, os insights do Instagram, para fazer essa coleta de dados da sua persona, tá? Então aqui uma coisa muito importante, sexo. Você precisa saber qual é o seu cliente ideal. Seu cliente ideal é um homem ou é uma mulher? Porque a linguagem que você utiliza com o homem, a maneira como você utiliza para fazer os posts com o homem é uma, a maneira que você utiliza para fazer os posts com mulher é outra, tá? Então, aqui já tem uma primeira diferença muito grande, tá? Se sua persona for homem, é muito mais visual. Se sua persona for uma mulher, ela precisa ser mais atraída por uma questão auditiva. Ela é menos visual, mas ela consegue captar muito melhor questão de áudio. Então, o vídeo desenvolve aqui muito bem, certo? Idade dessa persona. Essa persona, ela precisa estar dentro de um grupo de faixa etária. Por quê? A maneira como você fala com criança não é a mesma que você fala com adolescente, que não é a mesma que você fala com adulto, que não é a mesma que você fala com idoso. Então, a linguagem que você vai utilizar para direcionar os seus posts, principalmente os seus stories, elas vão direcionar através dessa idade aí do seu cliente ideal. Então, essa idade, você pode definir um ano em específico. Por exemplo, minha cliente tem exatos 35 anos, né? Minha persona tem exatos 35 anos. Ou a minha persona, ela está entre 25 e 45 anos.
Então, você pode ter essa margem aí de 10 anos ou 20 anos, ou você pode ter uma base com uma data, uma idade específica, um número em específico, certo? Então, isso é importante para classificar a linguagem e até segmentar os anúncios também, tá? Terceiro tópico aqui, cidade ou região. Se você tem um comércio local, você precisa entender quem é que está ali, quem são os seus potenciais clientes e se eles são da sua cidade ou da sua região. Porque, às vezes, o nosso perfil, ele atrai pessoas de outros lugares que não vão ser nossos clientes, certo? E, às vezes, você até já tinha um perfil que tem muito amigo, muito parente, que só está lá fazendo número, né? Que não entra de nunca e nunca, né? Na rede social. Então, você tem que direcionar muito bem essa questão de cidade e região. Para quem está começando aqui, eu oriento que foque em cidade mesmo, certo? Porque cidade e região já é mais abrangente, então você já abre mais esse leque, tá? Então fica mais fácil se você direcionar para falar exatamente com a pessoa da sua região. Por exemplo, eu tive um anúncio meu que rodou aí bastante tempo, onde eu falava assim: você que é de Feira de Santana ou região, então assim, a pessoa que era de Feira de Santana ou região já ficava preso ali, eu já tomei os 3 segundos dela, né? Que a gente sabe que só começa a contar aí a partir dos 3 segundos. Então, se a pessoa ouve isso, você que é de Feira de Santana ou região, ela já dizia: opa, peraí, será que é para mim essa mensagem? Entende aqui a captação e o alinhamento, o direcionamento que você faz com cidade e região, para ser uma maneira muito boa, até para você trafegar anúncio. Dúvidas aí nessa parte? Tá travando um pouquinho. Tá travando para mais alguém? Não. Aí deve ser sua internet. Normal. Então vou seguindo, viu? Aí pode ser a internet que não tá boa. Então vou seguindo. Próximo tópico, média salarial. Mas, Lu, para que eu preciso saber quanto é que a minha paciente ideal ganha? Porque isso aqui vai alinhar a sua comunicação lá no seu perfil. Se você tem um perfil que você tem um direcionamento para pessoas que ganham um salário mínimo, a sua linguagem vai ser uma. O que vai atrair essa pessoa é uma coisa, é preço. Se você tem uma persona que ganha entre 2 e 5 mil, você já tem uma linguagem diferente. Se a sua persona ganha de 8 mil para cima, você já tem uma outra linguagem completamente diferente. Entende aqui a situação, como que é, até na maneira de você negociar na hora da sua avaliação, essa média salarial ela vai influenciar bastante, tá? E digo, de verdade, tem cliente que nem desconto não pede, viu? Tem cliente que nem desconto pede. Quando você começa a alinhar e focar, porque você vai atrair pessoas qualificadas. Você não vai atrair quem está indo atrás de você por conta do preço. Você não vai atrair quem está indo atrás de você para ver se você está pegando modelo. Não tenho problema nenhum com modelo, viu? Nenhum com modelo. Mas chega um momento que você não tem mais como estar fazendo só modelo. Você precisa começar a rentabilizar, né? De início, o modelo é excelente, né? Mas a partir do momento que você já montou o seu portfólio, você precisa rentabilizar isso aí, tá? Então, definir isso vai ajudar bastante, certo? Estado civil dessa sua persona. Por que o estado civil é importante? Porque os hábitos de uma pessoa casada são diferentes dos hábitos de uma pessoa solteira. Ou seja, os posts que você faz, eles vão conectar mais com uma pessoa ou casada ou solteira. Isso vai direcionar, a pessoa vai se conectar com você de uma maneira diferente. Então, defina se a sua persona, qual é o estado civil dela? É casada, solteira, divorciada? Qual que é a situação dessa sua persona? Se ela é uma persona que não é casada, mas ela é mãe solteira, detalha isso também. Se sua persona ela é casada e tem filhos, você já tem mais um detalhe aí, você já tem mais um gancho aí de saber o que postar, tá? Então, defina o estado civil aí
dessa sua persona e se ela tem filhos ou não tem filhos, tá? Principais dores. Aqui a gente está falando do que incomoda, sabe? Aquele calcanhar de Aquiles, né? E isso aqui você consegue coletar através da sua avaliação, muito principalmente, tá? Eu coleto já isso aqui através do próprio WhatsApp antes de agendar a avaliação, tá? E aí você pode perguntar lá, oi Maria, tudo bom? Maria mandou uma mensagem para você no WhatsApp e aí você responde, oi Maria, tudo bom? Luciana aqui falando, obrigada pelo seu contato. Maria, me diz hoje aqui, antes de passar os referente aqui à avaliação, eu queria entender algumas coisas, certo? Eu posso te fazer algumas perguntas, a Maria vai autorizar você a fazer as perguntas e aí você vai lá e faz a pergunta. Maria, deixa eu entender, para que eu entenda muito bem, melhor aqui, consiga direcionar o seu atendimento da melhor maneira, você pode me dizer qual é o que te incomoda hoje? Aí ela já vai dizer. Aqui, para a paciente que ela é mais solta, ela já vai dizer aonde ela tem estria, quando apareceu, quanto tempo tem, se ela já fez algum tratamento. Se ela não disser se fez tratamento, você pergunta já se fez tratamento ou se não fez, tá? Então, aqui você já pega esse gancho aí da dor dela, tá? Então, você entender quais são os problemas que essa sua persona tem, o que é que a sua persona passa, quais são... o que deixa ela triste vai ser muito, muito, muito direcionador. Aqui é o momento que elas vão te dizer que teve gestação de gêmeos e que não tinha nenhuma estria até a última semana de gestação. E aí, na última semana de gestação, a barriga abriu por completo. Vai ter aqui a paciente que usou corticoide por muitos anos, ficou internada no hospital, e aí apareceram estrias em várias partes do corpo por conta do edema, por conta do inchaço. Vai ter pacientes aqui que vão te dizer que as estrias apareceram após o período da adolescência, que nunca sumiram, e que ela nem tem filho ainda, e já tem um monte de estrias, e aí... Imagina, fica até com medo de ter filho e aumentar mais, tá? Então, aqui é o momento que a sua paciente ela já te entrega o ouro que você precisa explorar, tanto para negociar, quanto para você direcionar e alinhar a sua comunicação. Principais sonhos, a gente tem que saber. Qual que é o objetivo dela referente ao tratamento hoje? O que é que você espera? Você precisa alinhar essa comunicação aqui até para você não ter problema, tá? Porque você pega uma pessoa que tem estrias extremamente profundas, vamos dizer assim, uma pessoa que tem estrias roxas, tá? E são profundas, são largas. Você pega uma pessoa com estria roxa e aí ela chega para você porque você faz um tratamento que vai regenerar a pele, tudo isso, ela chega para você achando que ela vai ficar completamente zero estrias em todas as regiões. E a gente não tem como garantir isso, aí a gente vai depender da resposta dessa paciente ao estímulo do tratamento, né? Então, você não tem muito como definir isso. Então, quando você pergunta o que é que ela espera, aqui você está captando dela qual que me fugiu a palavra aqui agora. A expectativa, lembrei. Qual que é a expectativa dela com o tratamento, certo? Então, você já sabe qual é o direcionamento que você vai dar. Então, aí, tem pacientes que vão dizer, meu sonho é usar um biquíni no verão. Meu sonho é voltar a usar um cropped. Meu sonho é usar um short sem essas estrias aparecerem aqui na parte interna da coxa, porque fica horroroso. Então, aqui você vai entender, e às vezes algumas dessas pacientes, elas não vão assimilar. Se você perguntar qual é o sonho, qual é o seu sonho? Não é assim que você vai perguntar, não pergunte. Pergunte sempre qual é o objetivo, o que é que você espera. Algo nesse sentido, porque aí quando você perguntar sonho, ela vai te dizer algo meio fora da realidade, certo? Principais objeções. As objeções aqui são a base de fechamento dos nossos tratamentos, certo? Porque a cliente ela não fecha com você porque ela tem alguma objeção. Ela tem algum medo, ela tem algum entrave, ela já fez algum tratamento que não deu certo. Então, aqui ela tem as objeções dela. E digo para vocês, tem cliente que a objeção é frio.
tá? Ela não vai porque ela sabe que a sua sala vai estar gelada e isso, até isso é uma objeção, tá? Então aqui você tem que captar muito bem aqui quais são essas objeções, quais são os motivos desses não fechamentos até o momento, certo? Dúvidas até aqui? Vou botar um sprayzinho na garganta para não ficar sem voz? Sem dúvida? Então eu vou seguindo, viu? Vou seguindo. Repete essa última parte da objeção, por favor. Zezé, aqui, essa parte da objeção aqui são os motivos pelo qual a sua paciente ainda não fechou o tratamento ou ainda não te procurou, tá? Uma objeção aqui, um exemplo de objeção muito, muito forte para a gente no ramo da estria é a estria, por muitos anos, não teve jeito, não teve solução. E aí agora a gente está aparecendo e dizendo que tem tratamento, porque muita gente está tratando e a gente sabe que dá resultado. Mas sabe o que é uma pessoa que tem estrias há 30 anos? Ela passou 30 anos ouvindo que não tem jeito. E aí, dentro de um ano, você aparece dizendo que tem, no último ano, você aparece dizendo que tem. Essa é uma objeção muito forte que essa pessoa tem, tá? Algumas pacientes, elas têm a objeção de achar que é caro. Outras pacientes têm a objeção de achar que vai doer. Outras pessoas têm a objeção de achar que durante todo o período de tratamento dela, ela não vai poder ir para a praia e o aniversário dela cai exatamente no meio do tratamento e ela quer fazer uma viagem. Então, aqui, nas objeções, quais são os motivos que a minha cliente ela pode ter para não fechar ou para adiar esse fechamento desse tratamento comigo, tá? Incrédulas, isso aí já é uma objeção, que não acredita, né? Então, essas objeções aí é o que a gente precisa trabalhar, porque fechar tratamentos é quebrar objeções. Então, você fecha o tratamento que você quebrou a objeção daquela pessoa. A pessoa ela só fecha com você quando ela não tem objeção. Quando você passou segurança, quando você passou confiança, quando você foi lá e interviu exatamente na objeção que essa pessoa tem. Aí é quando o momento que ela diz, não, agora eu vou fechar. Agora eu tô confiante, agora eu tô vendo que dá certo, que tem resultado. É o momento que ela fecha. Porque você fez exatamente isso, quebrou as objeções, certo? Outras coisas aqui que a gente precisa saber também sobre essa pessoa através dessa coleta de dados que a gente vai fazer é quais são os serviços que essa minha persona consome, quais são os produtos que ela consome. Por exemplo, minha persona, ela já está fazendo tratamento comigo, né? Então, eu quero que ela faça tratamento comigo. Se ela já está fazendo, ela já está consumindo estética. O que mais da área da estética essa minha persona consome? Ela faz outros tratamentos, ela faz drenagem, ela faz vacoterapia, ela faz drenomodeladora, só modeladora. O que é que ela faz? Quais são os serviços que essa pessoa consome? Porque a pessoa que consome estética é diferente da pessoa que não consome estética. E às vezes o perfil da gente atrai uma pessoa curiosa que não consome estética. Ela está ali porque você está dizendo, você está indo de encontro a algo que ela sempre ouviu que não tinha jeito. Então ela está ali para ver, para crer, né? Mas ela não está ali porque ela acredita. Entende qual é a diferença aqui? E os produtos que ela consome, quais são os produtos que ela consome? Porque através de todas nós consumimos coisas em comum. E é através dessas coisas em comum que a gente consome que a gente cria afinidades. Se você não conhece ninguém, aí você vai lá numa consulta com o médico, né? Você vai fazer uma consulta com o médico. E aí, sentada lá na recepção, você pega e tem uma pessoa que sentou do seu lado. Quando essa pessoa senta do seu lado, quando vocês começam a conversar, vocês não começam ali a procurar coisas em comum, uma com a outra? Responde para mim aí. Fala
fala do tempo, fala de alguma coisa, fala de um chá ou de um café que está gostoso. Você vai tentar procurar alguma coisa em comum ali com a pessoa, porque isso é normal do ser humano. Isso é esperado do ser humano. E aí, tem aquela que não consome estética, mas quer se livrar das estrias, que é a dor dela. Exatamente isso. Ela não consome, ela não vai pagar o seu serviço e ela está ali, né, para sugar sua energia. Mas isso vai parar de acontecer quando você conseguir se posicionar e alinhar sua comunicação e direcionar exatamente para aquilo ali. Porque você vai estar usando a linguagem da pessoa. Você vai estar tocando no problema dela. A sua cliente, ela vai ler o post e ela vai dizer, poxa, isso aqui foi escrito para mim. Será que ela leu os meus pensamentos? Eu precisava ouvir isso hoje. E não é só nos posts, né? Isso aí é muito mais forte. Para converter em venda, isso é muito mais forte nos stories do que nos posts, tá? E algumas coisas extras que vocês precisam saber aí, algumas listagens extras que vocês precisam saber sobre essa sua persona é: quais são os hobbies? O que essa persona minha faz nos momentos de lazer, né? Quais são os lugares que ela frequenta? Porque às vezes vocês frequentam a mesma cafeteria. Às vezes vocês saem de onde você mora para ir do outro lado da cidade consumir uma hamburgueria artesanal porque você gosta e a sua persona também gosta desse tipo de produto. Então, esse lugar em específico que você está frequentando ali, entenda que aí só aí você já tem tanto um produto consumido quanto um lugar que essa pessoa frequenta, né? Porque, logicamente, sua persona é da mesma região ou da mesma cidade que você. E aqui é onde você começa a gerar mais conexões, certo? As conexões, ninguém compra de quem não confia e ninguém compra de quem não conhece, tá? A pessoa que ela vai lá na sua avaliação, 80% das pessoas que vão na sua avaliação, elas já vão ali decididas se elas vão fechar ou não vão com você. Só 20% ali é que não sabe ainda se fecha ou se não fecha. Mas 80% das avaliações que você faz, isso não é sou eu que estou dizendo não, viu? São estudos através de artigos científicos que estudam essas questões aí de estatística, né? Então, 80% das pessoas, elas já vão sabendo se elas vão fechar ou não com você. Se elas já vão sabendo se elas vão fechar ou não com você, 20%, você concorda comigo que é uma taxa muito pouca para você conseguir converter? 20% para você conseguir converter, dependendo do que a pessoa vai achar, apenas na sua avaliação, apenas com o atendimento que você está dando a ela ali, é uma taxa muito pequena para você conseguir converter, né? Então, você precisa se esforçar lá nos 80%, que já vai chegar na sua avaliação já disposta a comprar de você, certo? E é por isso que você precisa ter frequência e estar ativa na sua rede digital, tá? Porque a rede digital, a gente já falou lá nas lives de Skint, ela é o seu cartão de visita. Ela é o momento que o cliente bate na sua porta e aí ele vai olhar. Se ele gostar, ele fica. Se ele não gostar, ele, parte a mil, certo? E esportes que essa pessoa pratica. Porque os esportes aí vai te dar muito panorama sobre alimentação e gestão de águas, que essa pessoa, se ela consome, se ela não consome, né? Ela já vai te dar direcionamento sobre disciplina, pós-procedimento. É uma pessoa que é disciplinada, é uma pessoa que vai malhar, paga academia, mas vai malhar uma vez no mês. É uma pessoa que malha todos os dias. Isso aí você já tem um panorama muito bom para saber como é que você vai se comunicar. Tem pessoas, inclusive esporte é uma objeção, tá? Tem pessoas que não fazem o tratamento porque acha que vai precisar ficar X dias sem fazer atividade física, tá? Então, esse daí é um tema muito importante também que gera objeções, certo? Dúvidas? Estão entendendo a questão da persona? Não estão entendendo? Responde para mim no chat aí. Tá fazendo sentido para vocês? Não tá fazendo sentido? Tá claro? Tudo certo? Posso evoluir? Tá fazendo sentido, né?
Então, aqui agora é a hora da prática, né? Pega o papel, pega a caneta de vocês aí, desativa o microfone para vocês perguntarem qual que vocês acham que é a margem dessa sua cliente, pelas pacientes que vocês já atenderam. Se você ainda não tem paciente, se você ainda não está em atendimento, já definiu, é mulher ou é homem essa sua cliente perfeita? Para a gente ir afinando isso aqui, porque lembra que a gente falou lá que quanto mais específico, melhor, mais bem definido? Aqui é a hora de vocês especificarem. Por quê? O que é que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Mesmo sendo o mesmo nicho, a minha persona, ela pode ser diferente da persona de Magna, ela pode ser diferente da persona de Agatha, que ela pode ser diferente da persona de Josi, porque vocês estão em situações diferentes, regiões diferentes, todos nós estamos, né? Situações diferentes, regiões diferentes, momentos de carreira diferentes, tempo de experiências diferentes, comunicações diferentes. Então, mesmo sendo exatamente o mesmo nicho, e até se for exatamente da mesma cidade, cada uma pode atrair uma persona diferente, tá? Através do que você vai estar comunicando, certo? Então, aqui não é a sua cliente que você imagina, não é a cliente imaginária. É uma cliente que você já tem noção pelo que você veio coletando através dos seus atendimentos, das suas avaliações, certo? Então, vamos lá. Respondam aí para mim. Qual vai ser o sexo dessa cliente? Vai ser mulher ou vai ser homem? Mulher. Todo mundo vai ser mulher? Porque aqui a gente já direciona a comunicação, viu? Mulher, né? Pronto. Todo mundo aqui já direcionou, então isso aí já tá bem específico. Mulher. Então, com mulher, você aqui já tem uma noção de que você tem que usar muito mais a questão auditiva e vídeos. Você já explora isso aí muito melhor, tá? Para o sexo masculino é que você já direciona ali para aqueles posts, os carrosséis, eles já fazem mais sentido, porque é mais visual, não é auditivo, não é entendimento, é visual, certo? Então, aqui você já tem uma dica aí sobre como direcionar através disso. Idades, a Zé já respondeu aqui de 25 a 45. Qual vai ser a idade aí que vocês vão estipular para essa mulher? Essa idade aqui, ela já vai definir algumas coisas. Entre 25 e 45, ela pode já ser mãe aí, né? Não pode? Porque se vocês definem uma idade abaixo de 25, né? Abaixo de 20, você já tem aí uma fase de saída da adolescência, talvez a de 20 anos ela ainda não tenha renda financeira, então você não vai atrair corretamente a pessoa que vai te pagar, certo? Então, o ideal aí, minha opinião, seria acima de 25, tá? As que vierem abaixo disso aí, elas já vão vir atraídas lá num perfil mais nichado, então já vai vir uma cliente um pouco mais qualificada, mesmo sendo mais nova, tá? Eu tenho pacientes mais novas, mas elas já vieram com qualificação já vieram pacientes mais qualificadas, não foi aleatório. Aí, ó, o Josi já tá de 30 a 55. Porque aí você já vai falar sobre coisas diferentes, né? Você já tem uma vida num ciclo diferente. 20, 25 anos, está em uma fase da vida, já passou por algumas coisas da vida. A partir de 30, já está em uma outra fase da vida, já chegando lá perto dos 55, já é um outro momento. Então, o que você fala e o que a pessoa se conecta é diferente. Exemplo, show. Show, festa, show, né? Uma pessoa que está até os 25, ela vai para o show, ela passa a noite inteira em pé e não reclama, dança loucamente a noite toda. Mas uma pessoa dos 25 para cima, ela já pergunta, tem cadeira? Tem lugar para sentar? Vai demorar quanto tempo? Então, percebe que o perfil de consumo aqui já é diferente, com idades que têm margens pequenas ainda, né? Uma margem
relativamente pequena, mas a abordagem ela já é diferente, certo? Cidade e região, Zezé já definiu ali, ó, São Paulo. Qual é a região de vocês, a cidade de vocês? Me contem no chat, me dizem no chat. Agora é o momento de vocês tirarem as dúvidas, viu? Se vocês tiverem aí dificuldade. Interior de São Paulo, Osasco, São Paulo, Salvador, Conceição do Coité, Divinópolis, Joia. Já tá específico. Direciona realmente para a sua cidade, tá? Até porque cada cidade, eu não sei se vocês percebem, mas isso aí comunica também bastante coisa, tá? Eu moro, quem é de Salvador? Jéssica. Jéssica é de Salvador. Jéssica tá aqui na Bahia, bem pertinho de mim, Salvador, né? Tainá também, Conceição do Coité, que é relativamente perto também. Aqui, você tem, assim, a questão da influência musical muito forte, né? Então, você tem essa questão da influência musical. E se tem uma cultura do harmonia do samba também muito forte. E eu adoro a harmonia do samba. Então, aqui já é, para mim, ó, um elo de ligação com as pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Já é um elo que me liga à minha persona. Então, o story que eu faço lá na sexta-feira, quando eu saio da clínica com a harmonia do samba, ele já tem um objetivo de conectar. Então, ele já conecta com a pessoa, né? E aí a pessoa já me manda direct, já interage e já engaja comigo, tá? Entenderam aí a importância também de vocês especificarem o que tem relação com a cidade que você mora, com determinada cidade que você mora? Isso já ajuda bastante a aproximar, a gerar esse elo de conexão, tá? Média salarial. Vamos aqui agora para o que são elas, né? Macetes, isso aí, José. É assim que vai aprendendo como é que vai. E anotem, viu? Anotem para vocês usar, porque se deixar só entrando no ouvido e saindo no outro, esquece. Média salarial. Qual é a média salarial dessa persona de vocês? Hein, Soberana? Me respondam aí. Qual é a média? Quanto a sua paciente ganha? Outra coisa, ó, gente. Aqui vai uma dica, principalmente aí para a Agatha, tá? Que estava atraindo pessoas por conta do preço. Se você já iniciou atraindo pessoas que querem mais preço, tá? Vai evoluindo essa renda salarial aí aos poucos, certo? Não evolua essa renda salarial aí da noite para o vinho, porque senão você vai ter aí uma lacuna, né? Muito grande. Você está saindo de um polo indo para o outro, certo? Então, não evolua essa renda aí de maneira abrupta, tá? Evolua lentamente, mas essa evolução aí eu não tenho como comparar em valores, porque isso é só você que vai saber por uma média dos pacientes que você já atendeu, tá? Mas se você tinha uma média de pessoas que trabalham CLT e ganham salário mínimo de pacientes atendidas, vai evoluindo aos poucos e aumentando esse campo aí da sua persona aos poucos, tá? Isso aí você vai fazendo uma transição leve na maneira de falar. 2.000, acima de 2.000, 5.000. Joia. Estado civil. Estado civil da persona de vocês. Qual é a persona? Qual é o estado civil? Eu entendo que o valor do meu serviço, a minha cliente tem que receber mais de 2.000. Faça a conta sempre o seguinte, ó, José. Ontem eu falei aqui que a gente trabalha com estética. E quem trabalha com estética não é prioridade para ninguém. Prioridade é água, luz, moradia e alimentação, certo? Então, esses quatro tópicos aí, eles são as prioridades. Então, estética não está na prioridade. Se não está na prioridade, sua paciente ela tem que ter uma margem financeira aí para isso. O valor da sua sessão, ela tem que encaixar dentro de quanto essa sua persona ganha, né? Porque se você cobra, por exemplo, se a sua cliente, ela ganha R$2.000 por mês e você cobra 450, R$500 na sessão, percebe que essa conta não fecha?
Percebe que ela não vai pagar? Porque ela tem ali filho, marido, ela tem escola para pagar, ela tem transporte, plano de saúde, alimentação, moradia, água, luz, telefone. Entende que essa conta não fecha com os 1.600, 1.400 que vai ficar? Se ela recebe, isso aí ela não vai fazer, porque não está dentro da condição financeira dela, tá? Então, o valor da sua sessão, ela tem que estar alinhado aí com o valor que a sua cliente ganha, tá? E isso é algo que vocês podem ir trabalhando e aumentando mais o ticket com o tempo. Quando eu comecei, eu não cobrava o valor de sessão que eu cobro hoje, tá? Mesmo já estando no mesmo lugar, que foi na clínica lá. Eu comecei cobrando um ticket, e aí aos pouquinhos, quando eu fui me posicionando, quando eu fui fazendo a minha evolução aí, a minha trajetória, foi quando eu fui aumentando e subindo o meu ticket, certo? Então, isso aí é algo que você vai fazer de maneira gradual. Só lembre de estar voltando para realinhar sua comunicação se você estiver nesse trânsito aí nesse período, né, de transição. Estado civil da persona de vocês. Me diz aí, essa persona, ela é solteira, ela é casada? Casada. Casada e solteira. Aqui, Agatha, se você já quer pegar esses dois grupos, entenda que aí você já tem que ter duas personas diferentes, tá? Você não tem como ter uma persona só. Porque se você quer falar tanto para solteira quanto para casada, ninguém vai se conectar com você, tá? Você tem que falar ou para uma ou para outra, ou falar com as duas em momentos diferentes, certo? Que aí você vai ter duas personas específicas. Porque provavelmente a casada ou já teve filhos, ou pensa em ter filhos, ou ela não tem filhos, mas ela já tem as estrias por algum momento aí da fase da vida dela. Mas a mulher solteira, ela provavelmente, né, assim, não é generalizando, sabe? Porque tem as exceções. Mas, de maneira geral, você vai alinhar uma comunicação de uma maneira diferente. Então, se, por exemplo, você gosta de ir para um barzinho, é um tipo de comunicação. Se você vai no restaurante tomar um vinho, é outro tipo de comunicação, que aí já entra lá nos lugares que a pessoa frequenta. Entende? Com o que você compartilhar, porque aqui todas essas informações da persona, elas vão te dizer o que tem no seu dia a dia que você vai compartilhar e que as pessoas vão se atrelar, elas não vão se afastar de você, tá? Então, essa comunicação aqui, ela está alinhada por conta disso. Ela é uma mulher casada. Vou dar aqui um exemplo, tá? Ela é uma mulher casada e aí ela quer fazer o atendimento com você. Sua persona é essa, uma mulher casada. Uma mulher casada, ela não vai se sentir confortável quando ela olha para o seu perfil, tá? Isso é de maneira geral. Não quero polemizar e não é também discriminação nem nada disso, tá? Nem preconceito. Mas aqui é só um exemplo direcionado para o marketing, certo? Então, se ela é casada, ela vai tomar um susto se ela tá lá olhando seus stories e tá vendo um vídeo de você dançando na piscina de fio dental. Entende que você vai afastar a tua cliente ao invés de aproximar a tua cliente? Porque às vezes ela é casada e ela tá assistindo exatamente ali do lado do marido dela. Então, ela vai se sentir constrangida em passar o seu story ali, você dançando de fio dental, do lado do marido dela. Você entende como a comunicação que você tem aí é completamente diferente? Então, assim, não é discriminando, não é querendo polemizar, mas são coisas que vão comunicar. E esse tipo de comunicação ou vai te aproximar ou vai te afastar desses clientes, certo? Então, ou vai afastar ou vai te aproximar. Então, se você quer ter, aqui a gente já tem outro tópico, tá? Se você lá na frente já escolheu 2 nichos, certo? Se você já escolheu 2 nichos, você já tem pelo menos uma persona para cada nicho. Se dentro do nicho de tratamentos de estrias, um tratamento específico de estrias,
você já tem aqui duas personas, que é uma persona solteira e uma persona casada, você entende que você já não tem mais uma persona só, né? Você já tem duas personas dentro de um nicho e você já vai ter aí pelo menos uma persona no segundo nicho que você escolheu. Entende? Que aí isso aqui vai dar conflito de comunicação? Isso, cada um vai... E assim, eu não estou criticando nem nada assim, não. Se o seu perfil comunicar com a solteira e se isso comunicar e te aproximar da solteira, é isso que você tem que fazer. Existem, por exemplo, digitais influencers. As digitais influencers têm algumas digitais que elas gritam muito. E pessoas que têm o costume de gritar muito se conectam com esse tipo de pessoas. Mas pessoas que os gritos, eles despertam algum gatilho nessa pessoa, ela não se conecta. Então, ela não faz questão de seguir determinada digital influencer. Eu acho que com esse exemplo aí também fica bem claro. Então, são coisas que conectam e coisas que afastam. E aí você tem que observar o que é que você e a sua persona têm em comum. Então, você vai compartilhar exatamente o que você e a sua persona têm em comum. Por exemplo, uma pessoa que ela ganha mais de 5 mil. É possível que ela ganhe mais de 5 mil e ela mesma limpe a casa dela? Ou ela tem alguém para fazer isso? Uma diarista para fazer isso? Responde para mim no chat. A probabilidade é isso. Não é uma fórmula certa, não é exato, tá? Isso aí é o que você vai coletando de acordo com quando você vai atraindo seus clientes, e essas clientes são as clientes que estão dentro do seu perfil ideal, aí é que você vai conseguindo validar toda essa persona que você está definindo aqui, certo? Então, aqui você está fazendo uma suposição sobre essa persona que vai ser validada lá no seu horário de atendimento. Mas, se ela ganha acima de 5 mil, acima de 8, acima de 10 mil, é provável que ela tenha uma diarista. Se ela tem uma diarista, mas você é que faz a faxina da sua casa e você está lá limpando a sua casa e você gosta de compartilhar isso, ela vai se conectar com você nesse momento? Ela não vai se conectar porque não é uma realidade dela. Ela tem uma pessoa que faz a comida, ela tem uma cozinheira dentro da casa dela. Ela vai se conectar com você passando uma receita de comida? Uma comida lá mais difícil, você passando uma receita de uma feijoada, não vai se conectar. Então, por mais que você faça, por mais que você até tenha essa renda também, tem coisas que quando você for postar, o ideal é você pensar, isso aqui está comunicando com a minha persona? Um exemplo claro é mãe, tá? Quando você faz alguma coisa que você sabe que a sua mãe não gosta, ou sabe que sua mãe vai lhe dizer, você não tem essa certeza, não tem um sonzinho que você ouve que diz, eita, que minha mãe vai me matar. É exatamente isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, eita, o que é que minha persona vai pensar quando vê isso? Se o que minha persona for pensar é, minha persona vai me matar, é o que você não deve postar. Entende? Deixa eu ver aqui que vocês falaram mais algumas coisas. Josi falou, eu creio mais que dependendo da linguagem, dá para abranger os dois. Josi, aqui a gente vai e volta para a mesma coisa. Isso aqui continua deixando, se você continua pensando dessa maneira, você continua pensando em abranger todo mundo. E se você quer abranger todo mundo, você provavelmente não vai conseguir ter a atenção específica de ninguém, tá? Então, você querer falar com um adolescente e com um adulto ao mesmo tempo são coisas que não conversam. É a mesma coisa de querer falar com casada e com solteira ao mesmo tempo. São coisas que não conversam. Ela vai ficar num conflito com você. Então, hora ela vai confiar e hora ela não vai confiar. Porque hora ela vai ver e se sentir confortável em alguma postagem sua e hora ela não vai ver e não vai se sentir confortável. Entende? Então, aqui você tem que definir, porque o direcionamento da sua comunicação tem que estar alinhado com quem você quer atrair. Se você quer atrair os dois públicos aqui, você acaba não atraindo nenhum, porque a pessoa não sente segurança. Ela só vai fechar com você se ela sentir que você é amiga dela, que ela confia em você, que você não vai decepcionar ela. Então, se você aqui, nesse momento, tenta
se comunicar com as duas, nenhuma das duas vai ter certeza nenhuma das duas vai ter segurança em você, tá? E esse aqui foi um erro que eu cometi por muito tempo, tá? Eu cometi esse erro por muito tempo. Hoje passei roupa pensando, quando eu estiver ganhando os meus 5 mil, não passo mais. É isso aí, Zezé. E focando certinho, fazendo a negociação certa, é na casa dos 10 para cima aí, ó, a mensal. Instagram é profissional, tem que vir antes do pessoal. Porque assim, ó, eu só falo com casado, eu não falo com solteira. Porque, gente, entende uma coisa aqui. Prioridade de uma pessoa casada é diferente da prioridade de uma pessoa solteira. Estria, ela vai no foco da dor. Tem mulher que não tira a roupa na frente do marido, que não vai para os finalmente com a luz acesa. Isso é muito mais forte do que a solteira, que hoje está namorando e depois passa 6 meses sem ter ninguém. Tá entendendo? Instagram profissional tem que vir antes do pessoal. É isso. Agora é o Instagram profissional com pitadas pessoais. Porque são as pitadas pessoais ali que vão gerar conexão entre vocês, certo? Porque ninguém gosta de comprar da pessoa que não conhece. A pessoa compra da pessoa que ela conhece, da pessoa que ela gosta, da pessoa que ela confia. Então, você tem que ter o seu rosto, a sua marca atrelado ao seu comércio. Então, isso significa que você tem que trazer um pouco do seu pessoal para o seu profissional, certo? Para alinhar, para comunicar, para engajar. Dúvidas até aqui? Outra coisa lá sobre casado e solteira que eu lembrei agora. Às vezes isso afeta tanto o relacionamento do casal que não depende da renda financeira da mulher para fazer o tratamento, o próprio marido paga. Então aqui já é uma objeção a menos que você tem que enfrentar, certo? Para fechar esse tratamento, certo? Principais dores, tá? Você não vai perguntar para ela qual é a sua principal dor hoje. Não. Você vai perguntar qual é o seu problema hoje? O que é que te incomoda hoje no teu corpo? Né? O que é que te deixa insatisfeita? Isso é verdade, eu tenho muita cliente que o marido fez questão. É isso. Aí já é uma objeção a menos, porque ela não tem que pagar. Quem vai pagar é outra pessoa. Quem vai pagar é o marido, que vai estar mais feliz, mais contente e satisfeito. Olha, eu vou falar uma coisa. As meninas que estão entrando agora no método e estão tendo esse conteúdo maravilhoso e riquíssimo, porque eu bati cabeça até hoje com isso, até agora. Mas aí eu também bati muita cabeça. Vocês não têm noção do tanto de dinheiro que eu investi em cursos. Mas o curso não me dizia assim, ó, para estrias. Não abria minha mente para estrias, não. O curso me dizia, os gatilhos são esses, esses e esses. Mas na hora de você aplicar esse gatilho, meu amor, o negócio não funcionava. Soberana, vocês não têm noção, porque travava tudo e você sabia o que era. Aí você explicava o que era, mas você não sabia fazer na prática. Você não sabia por que era importante conhecer, por que era importante. Até agora, responde para mim aí. Até agora, você tinha clareza da diferença de você definir se sua cliente é casada ou solteira, como você teve clareza agora depois de toda essa orientação que eu te passei sobre o Estado Civil? Responde para mim no chat aí se você tinha essa clareza. Da diferença, das objeções, de tudo que a gente começou aqui agora. Não, você não tinha essa clareza. Mas você não já tinha ouvido falar que era importante você saber o estado civil da sua persona? Responde para mim aí se você já tinha ouvido falar que era importante você saber o estado civil, que era uma coisa que você precisava saber da sua persona. Que geralmente isso aqui é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Não, era só captar e captar. Era só captar e captar. Clientes, mas se você é justamente isso, por isso que não tem retorno, porque fala com todo mundo, Kelly. Então, se você fala com todo mundo, você não passa segurança para ninguém. Entendeu?
Então, aqui, as dores é aquele momento ali que você vai pegar a informação, certo? Então, antes, sempre, sempre na sua avaliação, entenda qual é a dor. Pergunte qual é a dor dessa pessoa, tá? Porque na hora de você fechar o seu tratamento, é disso aqui que você vai lembrar, tá? É isso aqui que vai fazer você quebrar a objeção que ela tem para fechar. Agora eu vou conseguir falar com a minha persona imaginária nos vídeos, que até agora eu não fiz por não saber para quem eu estava falando. É isso aí, José? É isso aí. Agora é uma persona que você está imaginando, porém, não é sem dados, tá? Se você já atende, é através de coleta de dados que você vai conseguir e através das enquetes que você vai fazendo aí na sua rede social que você vai conseguir. E outra, não precisa fazer todas as perguntas no mesmo dia, não, tá? Porque senão a pessoa começa a responder a primeira, a segunda, a terceira e depois para de responder. Ou ela responde a primeira, pula a segunda, responde a terceira, depois ela pula mais duas e aí vai lá para responder na última e não te manda nada na caixa de perguntas. Literalmente não é só aparecer, não é, não é. Não, mas o povo diz que é, né, Agatha? O povo diz, não, pegue o seu telefone e grave. Pegue o seu telefone assim, ó, bote de frente para você e grave. Mas não é só isso. Pode até ser só isso, mas para ter resultado, não é só isso. Né? Minha maior dificuldade sempre foi os stories. A Agatha estava nas lives, a Agatha dos bloqueios? Responde para mim se eu estava na live dos bloqueios que a gente fez na quarta-feira. Nossa, eu já estava ficando louca com esse negócio de aparecer, mas agora eu vi que não é. É, gente, eu também morria de vergonha de aparecer. Eu já mostrei a vocês aí as minhas fotos, os meus primeiros vídeos, Senhor da Glória. Não estava, Lu, trabalhando. Vai ficar salva lá no meu perfil até amanhã, viu? Então, tempinho que você tiver, vai lá e olha, porque lá na live, tanto na live 2 quanto na live, na verdade, nas 3 lives, né? Porque a gente cada uma passou um conteúdo específico que vai ajudar muito a clarear aí o direcionamento. Mas nas 3 lives, a gente passou muita coisa bacana. Essa sua dificuldade aí dos stories, a gente falou bastante na live 2, que foi a do desbloqueio, viu? Principais sonhos. Vou ver todas amanhã, vai ficar salva. As 3 estão salvas, as 3 do esquente ficaram salvas lá no Instagram. Já vai abrir mentoria, Lu? Olha aí vocês querendo mentoria. Fica comigo até o final da live, que tem uma surpresa para vocês aí, viu? Tem uma surpresa que eu já aviso. Principais sonhos, vamos continuando aqui, ó. Qual é o seu objetivo hoje? Isso aqui é excelente para você alinhar a expectativa de tratamento, tá? Expectativa de tratamento aqui é foco principal. Principalmente, gente, para quem tem aqui problemas emocionais, tá? Então, é muito importante, antes de você iniciar o seu tratamento, você saber e conhecer muito bem essa pessoa que você vai atender. Porque, às vezes, ela tem algum problema emocional, ela não acha que vai ficar vermelha, ela não acha que vai ficar inflamado, ela se assusta, e isso pode ser um gatilho para essa pessoa, tá? Então, você tem que saber, tem que alinhar, tem que direcionar, tá? Não prometa o que você não pode, você não tem certeza de conseguir cumprir. E tudo que a gente faz no corpo do outro, a gente não tem certeza de conseguir concluir, tá? Porque isso vai depender da frequência da pessoa. Às vezes tem gente que paga, faz 2, 3 sessões e some, não volta nunca mais, tá? Ah, mas já pagou. Quando já pagou o tratamento completo, a pessoa até ela tem essa cobrança de estar retornando mais efetivamente. Mas ela pode também não aparecer. Ela pode demorar 5 meses para aparecer e aí ela já ganhou não sei quantos quilos ou ela já engravidou e está com 5 meses de bebê. Então, alinhe a expectativa. Deixe isso muito claro e entenda o que é que ela espera do tratamento, para você mostrar para ela qual é a transformação que você vai causar para ela. Porque tem cliente que vai lá, que sabe que você trata estrias,
sabe que está melhorando, mas ela não tem certeza da transformação que você está fazendo, porque ela não vê isso claramente. Quando a pessoa se olha todos os dias no espelho, ela não vê efetivamente essa transformação. Ela vai vendo essa transformação através dos registros que você vai fazendo, certo? E aí é muito importante você mostrar os registros. Mostre. Mostre, porque é muito importante aqui para você, com o seu olho de profissional, identificar onde teve mais melhor, onde teve menos, ou identificar qual é o problema de estar sendo mais lenta essa evolução, certo? Tenho clientes assim, mas tem gente que é assim, que some de verdade, literalmente. Principais objeções aqui. Aqui é uma chave de ouro também, tá? Porque é através da objeção, é quebrando a objeção que a gente fecha tratamento, certo? Então, pergunte, o que é que você já fez? Você já fez algo para resolver esse problema? Você já fez algo para resolver o que te incomoda? Esse tratamento que você já fez te deixou frustrada ou você teve algum resultado? Você teve algum retorno? Você gostou do tratamento que você fez? Porque aqui é o momento em que ela vai te dizer as inseguranças que ela tem para fechar o tratamento com você, certo? Então, sempre faça essas perguntas, tá? Produtos e serviços, aqui pode ser algumas enquetes que você pode colocar. Por exemplo, você faz uma compra X no Mercado Livre e essa compra X chegou. Aí você posta lá na sua rede social. Eita, que eu sou daquele tipo de pessoa que fiz minha compra agora. Daqui a pouco eu já estava olhando o código de rastreio para ver se ia demorar. Isso conecta. Tem o que a ver com tratamento de estrias? Nada. Travou, foi? Quando voltar aí normal, me sinaliza aí no chat. Travou para todo mundo? Normal. Então vamos acelerar aqui. Pronto. Então, essa questão aqui vai te ajudar bastante, tá? Então, quais tratamentos estéticos que essa pessoa faz? Quais são os hobbies, os lugares que ela frequenta, os esportes que pratica? Qual que é essa rotina, essa dinâmica que ela tem, tá? Então, entenda aqui que tudo tem que estar relacionado à sua persona. Não é sobre você. Então, um post que você faz, um story que você faz lá. Nosso tratamento vai causar uma injúria na pele através da estimulação dos melanócitos, vai produzir mais melanina. Pronto. Isso aqui para sua cliente, você comunicou alguma coisa? Não. Isso você comunicou para o seu concorrente, para uma pessoa que trabalha com isso, você não comunicou. Veja como é diferente você falar. E o tratamento, ele vai gerar uma inflamação ali na pele. Junto com esse procedimento, você também vai estimular o corpo a voltar a produzir cor dentro da estria que antes não tinha. Entenda que eu falei a mesma coisa, né? Uma injúria causada na pele que eu vou estimular o melanócito a produzir melanina. É exatamente a mesma coisa de dizer que você vai gerar uma inflamação através de uma agulha que está entrando ali na pele, que você vai depositar ali um produto X que vai ajudar no processo de estimulação da coloração ali dentro daquela estria. É exatamente a mesma coisa, mas com mecanismos bem diferentes. Um mecanismo, ele afasta sua cliente, outro mecanismo, ele atrai sua cliente. Agora voltou? Ok, voltou. Então,
Eu tinha lido aqui o comentário que Kelly fez, que uma cliente ganhou um sorteio de 2 sessões e não estava seguindo direito o tratamento, nem olhou para a área, né? E realmente as pessoas, elas não olham. Elas estão acostumadas a olhar ali, ver todo dia, e elas praticamente não percebem. Só realmente as que especificamente estão acompanhando e são as mais comprometidas, certo? Então, vamos lá. Aqui eu estou dando aqui, trazendo alguns exemplos. Eu vou mandar esse PDF para vocês, então, se vocês quiserem, vocês já podem utilizar algumas dessas perguntas aqui, tá? Me diz aqui, onde você mora? Por quê? Dessa maneira, você me diz aqui, você já quebrou, já tirou uma formalidade. Onde você mora? Entende qual é a diferença aqui? Me diz aqui, onde você mora? Olha a diferença no tom da pergunta. Então, isso aqui já estimula mais a pessoa a te responder, certo? Você já comprou X coisa, que aí você comprou, por exemplo, aqui, meu olhinho, meu produtinho aqui que eu boto na garganta. Você já comprou X, que é algo que vocês têm em comum? Porque aí, se você já comprou, você já percebe aí qual é o perfil de compra dessa cliente, né? Se tem algo relacionado com você. Qual é o seu objetivo hoje com as suas estrias? Que é o que eu já falei do alinhamento do tratamento, né? Qual tratamento você já fez que te deixou frustrada? Porque aqui você já vai saber o que é que foi feito e aqui você já tem um argumento para mostrar para ela que você tem a autoridade que você está falando. Ah, mas esse tratamento que você fez, ele até podia dar um resultado em estrias vermelhas, mas em estrias brancas ele realmente não ia melhorar nada. Né? Então, ter esse parâmetro aqui de avaliação já é muito bom, tá? Qual é a sua maior dúvida em relação ao tratamento? Porque algumas têm dúvidas, mas elas não falam, não perguntam. A não ser que você esteja perguntando, elas vão te dizer, né? Do que você tem mais medo, né? Hoje, o que você tem mais medo? Qual situação você já passou que te deixou muito desconfortável? E aqui é o momento da emoção, tá? Aqui é o momento que elas lembram das coisas que já aconteceram, que elas se sentiram extremamente desconfortáveis por conta da estria. E isso aqui é muito relacionado ao problema, tá? E aí é onde ela vai. Kelly, eu não boto essas perguntas na ficha, não. Eu pergunto na avaliação, certo? Eu pergunto sempre na avaliação. Se você ganhasse na loteria hoje, o que é que você faria? Aqui já vai te dar um norte muito bom, que aqui ela já vai ver se ela realmente quer e está comprometida em fazer uma transformação corporal aqui nesse momento, tá? Se você tivesse só um desejo a se realizar, que poderia ser feito hoje, qual seria? Aí ela já vai te dizer, já vai abrir o coração dela aqui também, né? O que você mais gosta de ver aqui? Dos conteúdos que você faz, né? O que aquela sua cliente mais gosta de ver? Isso aqui já te ajuda bastante. Sua avaliação apenas presencial não faço por WhatsApp, não. Só faço presencial. Porque muito provavelmente as de WhatsApp não vão fechar. Se você fizer por avaliação, elas não fecham muito bem, não. Taxa de conversão é muito baixa quando você avalia pelo WhatsApp. Então, o conteúdo ele bem alinhado vai te direcionar exatamente para o local onde você vai saber o que fazer. Ele vai te direcionar de acordo com o seu propósito, com o propósito que você tem, baseado dentro daquele grupo específico que é o seu nicho e nos interesses específicos da pessoa que você quer como paciente. Certo? Então, observe que aqui a gente fechou todas as beiradas e conhece essa pessoa aqui perfeitamente. A partir do momento que você conhece perfeitamente com quem você está falando, você tem uma facilidade muito maior de você conseguir falar, tá? Então, muita gente tem falta de ideias, falta de criatividade, porque não sabe o que falar. Se você sabe que a sua paciente, que a sua persona, ela é mãe, você já pode abordar aí uma questão de pós-parto, você já pode abordar aí estrias gestacionais, você já pode abordar aí uma hidratação, ingestão de água, né? Uma prevenção dessas estrias durante a gestação, tá? Então, aqui você já tem vários temas que você pode abordar só pelo fato de você saber se ela é mãe ou não, tá? E isso aqui vai comunicar com ela.
A falta de alinhamento é o completo oposto, né? É o que você está falando para todo mundo. Então, você vai atrair pessoas desqualificadas para o seu perfil. As pessoas, elas deixam de te seguir, porque elas chegam lá achando que era uma coisa, e aí é uma outra coisa completamente diferente. Ou elas ficam lá, que é o que a gente chama de seguidor peso morto, né? Ela fica lá, ela não curte, não comenta, não compartilha, não faz nada e também não sai, né? É a pessoa que derruba o seu engajamento no Instagram, né? E aí você tem uma curva decrescente. Outra coisa, eu vou deixar essa dica aqui com você, nem é do conteúdo de hoje, mas eu vou deixar aqui essa orientação aqui com você, porque vale muito a pena sobre falta de alinhamento. Rios capta gente que não é os seus seguidores, certo? Então, se capta gente que não é seu seguidor, o ideal é você não fazer se não estiver relacionado ao seu trabalho, tá? Se não estiver relacionado à sua persona. Não faz rios com bichinho de estimação. Bichinho de estimação, eu tenho duas, amo, sou louca por cachorro, mas elas só aparecem nos meus stories para conectar. Porque se de repente você viraliza com um rios que não atrai o público certo, você vai atrair inúmeras pessoas que gostam de cachorro e que não são da sua cidade. E aí, você tem aquele boom, as pessoas chegam e depois seu perfil vai ladeira abaixo e não entrega mais nada para ninguém. Certo? Dica de ouro essa aí, viu? E agora a gente vai entender aqui uma coisa. Todo mundo tem uma criança interior, né? E às vezes a gente para e deixa essa criança interior falar. Ah, eu não vou aparecer hoje não. Não quero aparecer hoje não, porque eu não tô com a cara boa, não tô com a cara bonita. Aí toda vez que você for pensar, você pensa o seguinte: quem tá falando aqui é a minha criança ou é o meu adulto interior? Sempre, quando você for tomar alguma decisão, pense: quem está tomando essa decisão é a minha criança interior ou é o meu adulto interior? Porque posicionamento é algo que não dá para você terceirizar. Você não tem como pagar uma pessoa para se posicionar por você. É você que está ali no cara a cara com sua paciente, na sua avaliação e no seu tratamento. É você que está ali respondendo ela no WhatsApp. É você que está respondendo ela no Instagram e que está ali produzindo conteúdos todos os dias e conversando com ela todos os dias. Então, isso é uma coisa que não dá para você terceirizar, certo? Você precisa deixar a sua criança interior de lado e fazer o que precisa ser feito. Mas como aparecer nos stories se eu não estou todos os dias atendendo? Eu também não atendo todos os dias, não, Agatha. Não atendo todos os dias, não. Se você começar a observar aí com mais critério meus stories, você vai começar a perceber que tem dia que eu não atendo. E eu faço stories do mesmo jeito. Você vai conectar com outras coisas. Você conecta com outras coisas, você não precisa dar satisfação, mas você conecta com outras coisas. Você aparece em textos, você aparece em fotos, você aparece em enquetes, respondendo perguntas, tá? Então, tem outros mecanismos que você pode utilizar sem aparecer ou sem estar relacionada a especificamente só falar de trabalho. Aqui vocês têm que entender uma coisa: ninguém assiste só o canal da Polishop, só se for aquele cliente muito quente que quer comprar um produto específico, ele vai lá no canal do Polishop para poder saber se presta ou se não presta. Mas também ninguém assiste só Big Brother, né? Então você tem que ter ali um entretenimento, né? Mesclado com alguns conteúdos educacionais e uma pitadinha de conteúdo de vendas ali também, certo? Todo dia que eu falo é generalizando, mas aqui é o que eu falei referente à constância e à frequência, tá? Não tem problema no final de semana você não aparecer, o seu domingo de descanso, você faz um post de bom dia. Hoje eu apareci no meu post de bom dia e depois já agora falando sobre a live, porque as pessoas entendem que domingo é o meu período de descanso, porque eu já alinhei essa comunicação com os meus seguidores. Achei que tinha que ser falando todo dia, mas eu tenho conteúdo todo dia. Pronto, excelente. Se tem conteúdo todo dia, excelente. Agora, se for conteúdo só de foto, tente trazer uma pitada pessoal. Tente trazer uma foto sua no fundo, algo que relacione ao seu rosto, para as pessoas estarem vendo. Porque foto só de texto, só se você tiver uma narrativa muito boa. E aí, nessa narrativa muito boa, tava matando pernilongo. Se você tiver uma narrativa muito boa, as pessoas, você consegue reter elas aí do começo até o final sem aparecer, certo?
Eu apareço bastante em fotos e vídeos. Excelente. Então é isso aí, caminho certo. Exatamente isso.